Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez curioso, quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente aí, conte, vamos ver o seu comentário depois, a sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Bolsonaro esteve na Sapucaí? Não a pessoa do presidente, mas o nome foi bem lembrado no Sambódromo. Um verdadeiro ninho de artistas festeiros, em grande parte ainda sonhando com a volta dos milhões da Lei Rouanet. Os desfiles contaram então com alguns momentos de gritos contra o presidente Bolsonaro. O que não se sabe é se criticar Bolsonaro em um desfile onde uma criança perdeu a vida esmagada por um caminhão do desfile se torna negativo ou positivo, já que muita gente está criticando aí até a insistência em manter o desfile diante da insensibilidade de manter o desfile após um acidente tão triste. Os organizadores aí do evento mantiveram, mesmo com essa perda lamentável, o coração de uma mãe despedaçado após a dor dilacerante de ver que a sua filha partiu tão precocemente, não é? Mas sobre citações a Bolsonaro na Sapucaí, artistas, enfim, alguns ligados à esquerda, chamando todo o apoiador do presidente, não é, de miliciano na Sapucaí. Um deles, o ator e humorista do Porta dos Fundos, que já fez até peça com Jesus Cristo gay. Ele foi questionado sobre o que achava do perdão de pena que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado federal Daniel Silveira. E Porchat respondeu: a gente tem que pensar que em 2023 este câncer não estará mais entre nós e o Brasil vai voltar a sorrir, disse Porchat. A gente precisa tirar a milícia do poder. Eu acho que no fim das contas esta é a eleição do queremos democracia ou não. E a gente precisa querer, disse Porchat. Não sabemos se querer o que, afinal, ele está dizendo. Democracia, que é o que vivemos, ou outra coisa, não é? Chamar o presidente da República, aí, como vimos, não é? Como chamou até também Rita Lee, isso pode, não é crime no Brasil. A ministra da Corte, Rosa Weber, atendeu a novo pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento do inquérito sobre suposta prática de prevaricação pelo presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da vacina indiana Covaxin. No final de março, a ministra havia rejeitado o primeiro pedido de arquivamento em que o procurador-geral Augusto Aras sustentava que a conduta atribuída a Bolsonaro não configuraria crime, pois não estaria entre as atribuições do presidente a encaminhar a denúncia sobre supostas irregularidades nas negociações da vacina. O novo pedido, contudo, acrescentou novos motivos para o arquivamento, entre eles a ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação, ou seja, a insuficiência dos elementos informativos disponíveis. Nesse caso, a jurisprudência da Corte considera inviável a recusa do pedido, informou a Corte por meio de nota. Evidentemente, não é? Em um caso onde não fora gasto R$1, não é? Era um devaneio da oposição imaginar que o presidente poderia ser condenado, não é, por algo assim. A mesma oposição que há não muitos anos, não é, seus partidos aí estavam envolvidos em bilhões e trilhões de reais em corrupção, agora pedindo que o presidente fosse, não é, condenado, investigado por algo que não teve R$1 de gasto em dinheiro público. E o general Heleno, falando grosso, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, apoiou nas redes sociais o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Por meio da sua conta no Twitter, o general Heleno afirmou que o decreto representa a valorização da democracia. O general criticou a hipótese de revogação da medida.
O general Augusto Heleno está entre os militares que compõem a base militar do governo federal, que tem também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. A medida de Bolsonaro tem sido comemorada por aliados e apoiadores, não é? E a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, chegou a declarar que Bolsonaro seria o mais extraordinário presidente da história e ainda disse que seu decreto será cumprido. Dilma solta o verbo contra Bolsonaro. Foi neste sábado, inclusive para uma audiência internacional, Dilma Rousseff fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro durante uma palestra a um público alemão. Para ela, o atual chefe do Palácio do Planalto é resultado de um ovo da serpente chocado durante o impeachment ocorrido em 2016. Sabemos que o Bolsonaro é resultado do ovo da serpente chocado no golpe de 16, disse ela, no discurso de ódio que sustentou o golpe e na interdição do presidente Lula, disse Dilma. Por enquanto, Bolsonaro ainda não respondeu Dilma pela citação. E será que isso é com o apoio do povo nordestino? Governadores do Nordeste pedem retomada do uso de máscaras. Para o consórcio do Nordeste, aquele da polêmica compra de respiradores, o fim do estado de emergência assinado por Queiroga é uma medida precipitada e equivocada. Governadores do Nordeste se manifestaram contra o fim do estado de emergência instaurado para conter a pandemia de Covid-19. Com o fim da emergência da Covid-19, autorizações emergenciais concedidas a vacinas e remédios contra a doença, como a Coronavac, e até compras públicas podem ser afetadas. Normas municipais e estaduais atreladas ao estado de emergência, como contratações temporárias de profissionais, ampliação de serviços e aquisição de insumos, também precisarão ser revistas. Foi estabelecido o prazo de 30 dias para as administrações se adequarem. E há quem diga que prefeitos e governadores estariam mais preocupados mesmo com o fim das compras sem licitações. Por isso, o descontentamento, não é? E outras coisitas mais. E quem duvida de que a primeira-dama Michele Bolsonaro mudou o jeito de ser primeira-dama no Brasil, hein? E ainda mantendo a discrição. Aos poucos, uma das bandeiras da primeira-dama vai virando realidade no Brasil. A popularização do uso da língua brasileira de sinais, Libras, que Michele Bolsonaro domina, inclusive. Por exemplo, os clientes do Banco do Brasil com deficiência auditiva ou de fala passam a ter atendimento na língua brasileira de sinais, Libras, nos serviços presenciais e remotos. A novidade vale para as agências, a central de relacionamento, o serviço de atendimento ao consumidor e a ouvidoria. Intérpretes em uma central especializada ajudarão os clientes por meio de chamadas de vídeo, tanto no atendimento físico nas agências como no remoto. Para fornecer o atendimento às pessoas com deficiência auditiva e de fala, o Banco do Brasil firmou parceria com o ICOM, plataforma de referência no mercado em tradução para pessoas surdas. A plataforma fornece comunicação em Libras, leitura labial ou texto a qualquer hora e em qualquer dia para todas as pessoas que precisem da acessibilidade. A treta entre os irmãos Weintraub e o governo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro não se conteve e respondeu provocações de Arthur Weintraub, que criticou o indulto dado por Bolsonaro a Daniel Silveira. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele respondeu da seguinte forma: a gente tá na guerra e o cara me falando em precedente, como se nunca um corrupto tivesse recebido indulto e agora o instrumento tenha sido utilizado para seu fim, soltar um inocente. E quem fala são os irmãos que saíram do país para se livrar desta perseguição. E aí o deputado então soltou um palavrão em modo de desabafo. O turismo no Brasil registrou faturamento de 13,2 bilhões de reais em fevereiro, alta de 17,8% frente ao mesmo mês de 2021. Os dados são significativos e foram divulgados pela
Fecomércio São Paulo, com base em informações do IBGE. Apesar da alta, o valor ainda não chegou a níveis pré-pandemia. O saldo está negativo ainda em 15,7%, o que representa a queda de quase 2 bilhões e meio. O transporte aéreo puxou a evolução no mês, sendo responsável por 3,6 bilhões de reais no total, porém continua 22,7% abaixo do nível pré-pandemia. Outro destaque foi o setor de hospedagem e alimentação, que teve o melhor resultado do levantamento, faturou 3,9 bilhões em fevereiro. O transporte terrestre, que inclui ônibus intermunicipal, interestadual e internacional, assim como trens turísticos e similares, avanço de 7,9% frente ao mesmo mês de 2021. Diferente de outros setores, aproxima-se do nível pré-pandemia, está apenas 0,6% abaixo. De todo modo, apesar do crescimento de fevereiro, mesmo ainda tendo números negativos, é uma demonstração de que há um grande espaço para o setor avançar e se recuperar depois desse tempo tão difícil para o turismo brasileiro com a pandemia. Ele foi reprovado em todas as matérias na 7ª série. Foi reprovado em física no científico com nota 0. Spark também foi reprovado em latim, em álgebra e em inglês. Nos esportes, ele não foi nada melhor. Conseguiu entrar para o time de golfe da escola, mas perdeu o único jogo importante da temporada. Quando promoveram um jogo de consolação, ele também perdeu. Durante todo o tempo na escola, Spark teve problemas com sociabilidade. Os outros alunos nem chegavam a não gostar dele porque ninguém lhe dava importância suficiente até para isso. Se algum colega lhe cumprimentasse fora do horário de aula, era uma surpresa para Spark. É como se ele não existisse. Não se sabe como foi sua vida sentimental, mas ele nunca convidou uma garota para sair durante todo o seu tempo na escola. Tinha medo de ser rejeitado. Ele era um perdedor. Todo mundo sabia disso, até ele mesmo. Mas havia uma coisa muito importante para ele: desenhar. Seus desenhos eram seu orgulho. Certo é que ninguém, além dele mesmo, gostava dos desenhos. No último ano do científico, ele ofereceu alguns quadrinhos para os organizadores do livro de formatura. Os quadrinhos foram rejeitados. Mas Spark estava convencido de seu talento e resolveu se tornar um artista profissional. Escreveu uma carta para os estúdios Walt Disney. Pediram que mandasse umas amostras do seu trabalho e sugeriram um tema para ele desenvolver. Ele desenhou os quadrinhos propostos. Trabalhou durante largo tempo. Esmerou-se tanto que acrescentou uma série de outros quadrinhos além dos solicitados. Finalmente, quando recebeu a resposta dos estúdios Disney, descobriu que fora rejeitado. Mais uma derrota para o perdedor. Ele decidiu, então, escrever sua própria biografia em quadrinhos. Descreveu a si mesmo quando criança, um garoto perdedor e que nunca conseguia se sobressair. Logo, o personagem de quadrinhos se tornaria famoso no mundo todo. Isto porque Spark, o garoto para quem tudo dava errado, cujo trabalho fora rejeitado vezes sem conta, era Charlie Tschus. Isso mesmo, o criador de um personagem especificamente sensacional, o cachorro Snoopy, e do pequeno personagem Charlie Brown. Um garotinho cuja pipa nunca voava e que nunca conseguia chutar uma bola de futebol. Uma tira que encantou e continua encantando gerações. Uma história sem precedentes. Spark conseguiu, perseguiu seu sonho e não se deixou intimidar pelas opiniões dos outros. Foi assim que ele se transformou num grande vencedor. Pense nisso. E
para você que gosta de nossas reflexões, convido a se inscrever em meu canal pessoal, Cleiton Basso, Fé Inabalável, lindas reflexões, Bíblia, orações, ainda o resumo antecipado da série Reis da Record TV. Clique no link que está aparecendo agora e não esqueça de ativar as notificações. Gratidão pela sua atenção, um ótimo domingo e até segunda, e que Deus abençoe a você e a sua família.